Oi, tudo bem? Eu me chamo Cíntia Vanessa, eu sou psicóloga infantil e vocês estão no Vida de Crianças. Hoje com participação especial da Rebeca Bogli. A Rebeca é nutricionista com especialização em comportamento, ela é mãe de 3 e eu a conheço pelas redes sociais e eu trouxe ela aqui para compartilhar um pouquinho sobre algo que me chamou muita atenção. A forma como ela conduz a alimentação dos filhos de um modo que a gente não costuma pensar. Rebeca, eu estava falando com você sobre isso, tanto que você me despertou para associações que a gente faz e que a gente leva para os nossos filhos e que influenciam na relação deles com o alimento. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, se você já praticava, se você já tinha essa noção antes de ser mãe, ou se foi com essa coisa, com essa pressão que a gente tem de alimentar bem os filhos, é que surgiu essa necessidade, enfim. Muito obrigada, primeiro, por estar aqui. Eu gosto muito realmente de falar sobre esse assunto, porque de fato é um assunto que é para ser leve e é um assunto que culturalmente se tornou pesado, polêmico e pequeno, igual você falou, um pontinho que a gente não percebe e pode mudar tudo. Essa minha visão com a nutrição, ela já é mais antiga, antes da maternidade. O meu mais velho tem 6 anos. E é uma visão já que eu acompanho a área comportamental com os meus pacientes mesmo, porque eu comecei a atender muitas patologias e eu comecei a perceber que as doenças dos meus pacientes estavam, com a alimentação também, estavam muito mais associadas às emoções do que propriamente o alimento, o malefício que aquele alimento estava trazendo. Então eu atendia muitos pacientes com compulsão alimentar, com relações negativas com a comida, pacientes que desenvolveram anorexia por ter medo de comer, porque trazia reflexos do só podia comer quando raspasse o prato, que era pai com cinto do lado, só levanta da mesa, se acabasse, não, o cinto pega. Então eu comecei a perceber esse padrão e que essa relação com a comida vinha lá da infância, da forma que os pais se relacionavam com esses filhos, e eles já adultos, de fato, não se relacionavam bem com a comida. Então, depois que eu me tornei mãe, isso se tornou um marco pra mim. Eu falo, peraí, começa aqui. Então, como que eu vou trazer, eu sou nutricionista, ou seja, o nutriente é muito importante pra mim, realmente. Não estou desconsiderando, eu falo muito isso, eu falo, gente, eu não estou desconsiderando o valor nutricional. Os meus filhos, eles têm uma variedade alimentar rica, eu só não estou trazendo um peso emocional em relação à comida. Pra mim, eu chamo de nutrição gentil. Comer, gente, é um ato de amor próprio. Comer é prazeroso, comer é pra ser agradável, não é pra trazer um peso. Então, como eu quero que os meus filhos se alimentem bem, nutricionalmente falando, brócolis, eu vou trazer peso pro momento do brócolis, eu tenho que criar toda uma atmosfera pra isso, desde o cachorro quente até o brócolis. Então, eu fui percebendo, coletando ao longo da minha experiência clínica com os meus pacientes, eu fui percebendo isso, que havia uma associação muito negativa aos alimentos rotineiros, aos alimentos que me trazem saúde, então brócolis, carne, salada, verdura, fruta, e havia uma relação de amor muito grande, de recompensa com o cachorro quente, com pipoca, com chocolate. Então sim, claro, quimicamente eles vão trazer de fato esse prazer maior. Ok, até a questão de digestão, a questão de mastigação, eles são mais fáceis, eles são mais palatáveis. Ok, a gente não está discutindo isso. Mas o ponto é a atmosfera criada, o que eu vou trazer desse alimento. Então é igual eu falo muito para os meus pacientes, para os meus filhos, eu falo, isso daqui é tão importante quanto você respirar, quanto você ir ao banheiro, quanto você se relacionar com alguém, quanto você pedir perdão, quanto você conversar. Então eu coloco a alimentação num patamar de muita importância. Por isso que dieta não me faz sentido. Entendeu? Porque dieta... eu falo dieta até em nível de criança, porque hoje eu pego muitas crianças, eu atendo famílias, né? Eu não atendo introdução alimentar, eu não atendo criança, eu atendo famílias para trazer essa mudança comportamental familiar à mesa. Até porque é o que a gente falou em um outro vídeo, é que
o responsável pelo alimento da criança é o adulto. Exato. Né? Não é, a criança não vai lá no mercado, no McDonald's e compra sozinha a sua comida. Exato. São os pais que trazem isso para casa. E é como eles veem essa atmosfera, né, Cíntia? Então, por exemplo, todo mundo não, mas eu recebo muito assim, meus filhos não me veem comendo isso. Eu me esforço, eu como fruta, eu como verdura, eu faço essas coisas, mas meus filhos não me veem comendo as besteiras que eu como. Eu falo, eles não veem com os olhos vivos, olhos crus, só que eles entendem o que está acontecendo. Ele percebe que você chega irritado do trabalho e que você não sentou à mesa para jantar. Ele percebe que no dia seguinte você pulou o café da manhã porque você estava no celular. Ele percebe essa atmosfera. Ele percebe quando você vai buscar ele na escola que você está comendo alguma coisa no meio do caminho e que quando você chega em casa você está pedindo para ele comer brócolis e você não está sentada. Ele percebe que você está estressada porque você vai para o trabalho, tenta enfiar essa comida, começa a trabalhar com suborno, com recompensa, só sai da mesa se comer, ou então ou distrai com um vídeo para poder não, comer isso é clássico, o que isso tem é clássico. Parece que assim, o iPad virou uma extensão do almoço, é quase um talher novo. Sim. Então assim, isso ele percebe. Então a criança não precisa só estar vendo você comer um brócolis ou vendo você comer um chocolate. É como funciona a casa, é o sistema familiar. São as puladas de refeição, é o peso à mesa, porque acontece muito, ou os pais não estão presentes à mesa com os filhos, ou tá cada um num quarto, é muito comum isso acontecer, ou estão com um fone desse tamanho e o iPad para conseguir a garantia de sucesso alimentar, que a criança coma. Ou, que é muito comum, infelizmente, há um peso à mesa. Então é um momento de sermão, é um momento de briga, é um momento de cobrança, é um momento de você não fez atividade, você fez isso, qual foi a reunião da escola. Só que a mesa é um momento de prazer. Pensa só, Cíntia, a mesa é o único lugar que eu estou no mesmo nível dos meus filhos, no nível de olhar dos meus filhos. O Ivan, meu marido, é desse tamanho, a Maria é petitiquinha. A mesa, eles estão na mesma altura. Então, assim, é um momento de conexão, é um momento onde eu consigo olhar a carinha deles e ver o que aconteceu depois da escola, mas eu não preciso debater esse assunto ali. E aí, pensando nisso também, né, Rebeca, já que é um lugar que tá todo mundo igual, é importante que o alimento seja igual para todo mundo. Seja igual para todo mundo. Porque o que tem em muitas casas é fulano não come isso, ciclano não come aquilo. Sim, e aí a refeição é distinta para cada um. E aí começam as comparações, aí começam as guerras, porque a mãe tá exausta e fala, eu não sou sua escrava, aí todo dia eu tenho que fazer alguma coisa para você. Eu tenho que preparar porque você não come isso. Você não come isso, aí faz um pão frito pro menino e aí o outro tá tendo que comer brócolis porque é o mais bonzinho que eu aceito. Então fala, não, você come direito. E o que é que eu quero que as pessoas entendam, assim, que eu acho que pra gente que é da área comportamental é muito claro estabelecer a relação entre o alimento e aquele momento com a emoção que causa em mim. Sim. Então, o que a Rebeca faz muito nas redes e que foi, como eu disse no início, me chamou a atenção. No final de semana, ou ela nem no final de semana ela gosta de estabelecer em qualquer momento. Vamos ver um filme, não precisa ser com pipoca ou com pizza ou com hambúrguer. A gente pode tomar uma sopa enquanto ver um filme. Exato. E a criança não vai aprendendo a relacionar alegria, prazer, momentos agradáveis com determinados alimentos. Que é o que eu, por exemplo, faço demais da conta. Mas é cultural. É cultural. A gente tá sempre na expectativa de chegar ao final de semana. A gente tá sempre na expectativa de chegar o domingo, o dia da pizza, o dia do lixo. O dia do lixo, exatamente. Aí eu falo, gente, o nosso corpo, ele não sabe que dia que é. Ele não sabe se é sábado, domingo, feriado, férias. Não. Então, assim, porque você quer comer uma pizza, tá tudo bem. Então vamos. É igual eu falo, não é sobre o alimento, é a forma de consumir esse alimento, a atmosfera desse alimento. As crianças comem pipoca, pizza, comem hambúrguer, comem tudo. Elas comem. Até porque privação gera o efeito contrário. Exato. E por isso, pela privação gerar um efeito contrário, é que lá em casa não tem, que é o que eu proponho para os meus pacientes, para as famílias, é que não tem esse rótulo de sábado. Sábado é o dia do lixo, domingo é o dia da pizza. Por quê? Porque senão eu fico a semana inteira esperando, tendo que comer esse negócio.
Ai, com aquela atmosfera pesada, eu tenho que comer brócolis com a minha mãe estressada, eu tenho que comer brócolis com a minha mãe me dando sermão, meu pai nunca tá presente, meu pai tá sempre fora, tá sempre no celular, meu irmão de 15 anos tá com um iPad gigantesco, ninguém se conecta. Aí no sábado tem o almoço de família. Pizza, churrasco e brigadeiros, e que tá tudo bem. Logo só que aí como é que tá esse momento? Como é que tá esse momento? A mãe tá feliz, sim, o pai tá presente. Sem a correria da semana. Sem a correria, tá todo mundo alegre, tá todo mundo feliz. E aí só teve essa associação. Então, ok, eu entendo que hoje a maioria esmagadora não tem condições de ficar um tempo presente à mesa. Então, tá tudo bem que faça desse tempo uma atmosfera de paz e de alegria. Bem como acontece no sábado. Só que em vez de ser 3 horas, vão ser 20 minutos. Sim. Mas 20 minutos de paz. Imagina a cena. Uma família irritada, estressada, com pressa, praticando a vingança. Por exemplo, se você não comer, você não joga. Só ganha sobremesa quando se comer tudo. Então, ou seja, esse é o clássico. Só ganha sobremesa se comer. Só vai comer o doce se comer o brócolis. Fala, cara, então eu não preciso desse brócolis pra minha vida. Eu só preciso pra pular essa etapa. Fato. E quando eu não precisar, quando eu tiver autonomia pra não precisar comer o brócolis, eu pulo logo pro doce. Eu vou focar logo pro doce. É o que acontece. Então é justamente isso. É mudar essa atmosfera, tirar esse peso, cobrança, vingança, recompensa. Gente, até violência mesmo, eu falo, é praticar uma nutrição gentil. Eu falo, como que você não tem noção da fome da outra pessoa? Aí vem, as mães montam um prato desse tamanho, a criança come isso, mas a mãe monta isso pra criança. E quer que ela coma tudo. Aí que ela coma tudo, aí vem o suborno. E determina, mas você não comeu bem. Exatamente. Não comeu o suficiente. Cara, eu aprendi isso com a Rebeca também. Eu já apliquei no consultório com várias famílias, assim, deixe que a criança se sirva. E vai ensinando para ela que você pode repetir, não precisa visualmente ver um prato cheio para achar que você precisa daquilo tudo. Sério, porque acontece os extremos, né? Vê o prato cheio, ou a criança ela se força a comer, ou é o outro oposto, é o oposto, né? Fala, não, mas quanta gente passando fome e você tá desperdiçando. Cara, mas você colocou uma quantidade que eu não sustento. Então é a sua expectativa em cima da criança. E isso tira a consciência alimentar, a gentileza da nutrição. Eu falo, gente, a nutrição ela é gentil, é a gente pegar tudo que nos é saudável, que nos dê saúde e prazer também. Por isso que eu falo, não corte os momentos de família porque você tá de dieta. O que você tá mostrando pra sua filha? Sabe? Eu não posso comer isso porque isso engorda. Eu não posso porque eu não posso. Gente, a criança, ela vai olhando, ela fala, cara, o que tá acontecendo? Fazer dieta é punição. Exatamente. E aí começa a punir o próprio corpo. Então, eu tenho pacientes hoje, por exemplo, que a mãe, ela não se relaciona bem com a comida, aí tem uma filha de 10 anos com obesidade e uma de 8 com anorexia. É muito extremo, é muito grave isso. Justamente por esse comportamento. Porque ela, eu não posso comer isso, eu não posso, eu tô de dieta, não sei o quê. Aí, de repente, acontece uma frustração, pá. Então, uma filha tá entendendo que não pode comer e a outra tá entendendo que é comendo que resolve os problemas. Sim. Em uma situação. Em um núcleo familiar núcleo só. Então, é por isso que eu defendo muito essa gentileza nutricional, pra gente, de fato, pegar essa atmosfera e falar, o que eu quero para os meus filhos? A gente precisa primeiro saber, Cíntia, é o que eu falo para os pais, o que você quer. Porque se você só quiser filhos alimentados, você tá fazendo o seu certo e você vai ver o que vai repercutir isso no futuro. Agora, você quer crianças conscientes, crianças com autonomia, crianças que façam boas escolhas, crianças que entendam o porquê que elas estão comendo aquilo. Por que você come brócolis? Por que você come? Entendeu? Não é só sobre comer. E principalmente que sigam com esse hábito para quando não tiverem a figura parental ali na contenção, né? Exato. Porque os filhos
são para o mundo, eles crescerão e a alimentação e saúde, tudo vai segui-los. Então, não, enquanto é bebê e eu consigo mascarar todas as comidas, fazer um bolo, dar o tablet, botar na boca, ele vai estar nutrido. Sim. Aí vem a fase que os pais reclamam que a criança está mais seletiva, porque a criança já tem autonomia de escolha, ela vê, não, isso eu não quero. Aí a família vai tirando os verdinhos pro lado para a criança comer o resto todo. Exatamente. E vai chegar um momento em que não, eu como o que eu quero e eu vou não fechar. sei. Não, e a gente vê nesse momento de seletividade alimentar ali dos 2 anos, mais ou menos, que é normal, é que a gente percebe como que obrigar o meu filho a comer não vai resolver, porque, gente, a criança, por isso que as mães ficam loucas, eu pego mãe assim, chorando, mal mesmo, por quê? A criança não abre a boca, tudo que eu coloco a criança cospe, eu falo que é por isso, você não controla da boca pra dentro do teu filho. Verdade. Não adianta você... E é a primeira grande lição que talvez essa pessoa precise aprender. Olha só, o seu controle sobre essa criança, ela é limitado. É limitada, exatamente. Então eu falo, vamos criar, até na introdução alimentar, desde a introdução alimentar, a atmosfera, vem aquela mãe com uma expectativa. Gente, a criança acabou de sair do leite. Por isso que eu falo, a seletividade alimentar, ela começa na introdução alimentar. Porque ela acabou de sair de um estímulo só, leite, independente da via, mamadeira ou peito. Acabou de sair do leite, só aquele quentinho, aquele líquido onde tem todo aquele amorzinho, aquela coisa. Aí, de repente, enfia a criança sentada, com uma colher dura, com um prato, com uma comida, com sabor, textura totalmente diferente. A situação é tudo totalmente diferente. Aí a mãe cria aquela expectativa de que assim, porque a vizinha tem 6 meses e come muito bem, a mãe cria aquela mega expectativa. Aí, neurônio espelho, né? Como é que tá a mãe? É tipo, esse menino não come, abre a boca, menino. Aí vai ficar doente. Esse menino, a cara do menino já tá assim. Tipo, que cara é essa que a minha mãe tá fazendo com essa comida horrorosa, né? Porque, então assim... Gente, vamos criar aquele ambiente, sabe? Coloca uma música, conversa com a criança. Entendam que é esperado que ela não coma. Diminui a sua começar a comer expectativa. agora. Joaquim cuspia tudo, não comia nada, comia 3 colherzinhas, começou a comer agora. Sabe? Então assim, que a gente tenha empatia com a criança, que a gente tenha um cuidado com a atmosfera. Então, Rebeca, para quem tá assistindo a gente e que gostam de receitas de bolo, você sabe, o que você sugere, assim, quais são as ideias importantes para quem tá do outro lado entender que pequenas atitudes no dia a dia podem gerar mudanças significativas na relação dos nossos filhos com a comida? São mudanças de fato sutis, são mudanças tão pequenininhas que vão gerar um grande impacto. Então, primeiro, a gente olhar para a atmosfera que a gente está criando em relação às refeições, independente do valor nutricional dessas refeições. Então, vamos sim combinar uma refeição pelo menos à mesa, mas que seja uma refeição com um momento agradável, para falar coisas boas, sem cobrança. Não focar no que a criança está comendo ou no quanto ela está comendo, e sim focar no prazer em estar juntos, falar, agradecer, conversar, se interessar um pelo outro. Então, criar essa atmosfera positiva, essa atmosfera gentil e não só focada no alimento. Criar, como você trouxe, tomar sopa como sessão cinema. Criar esses momentos para fazer... De emparelhamento de coisas prazerosas com comida nutritiva. Isso, exato. E vice-versa também. Então, por exemplo, tá tudo bem fazer uma noite da pizza. Então vamos arrumar uma mesa, vamos estar junto, colocar as crianças para participarem do processo. Quem sabe elas também preparam a pizza junto. E faz esse momento agradável. E também criar momentos de prazer, por exemplo, um churrasco no sábado ou uma sessão cinema no domingo, associados a alimentos nutritivos. Então, um churrasco que tenha presente a salada, igual eu falo, trago sempre do hambúrguer. Eu sempre faço, a gente faz hambúrguer, a gente sempre coloca um alface, um tomate, uma cebola, só para trazer a presença desses alimentos. Então, colocar sempre que possível alimentos nutricionalmente
teoricamente mais saudáveis associados a alimentos como pizza e criar essa atmosfera. Ai, hoje vai ser uma sessão cinema, coloca a sopa no prato do Mickey e aí cria todo mundo, senta junto, o pai, a mãe, vai ver a sessão cinema com essa sopa, por exemplo. Ótimo. Então não é que não pode cinema com pipoca, faça isso, come o cinema com pipoca também. E também a sopa ou a salada, ou enfim, a gente não o escondidinho. Pensa nisso. Quando eu vi isso, a primeira vez você fazendo isso, no primeiro momento eu virei o olho, assim, tipo, sério? Tipo, sopa com... Por quê? Porque a sopa é com doença, com recuperação, com casa de vó, com frio. Eu nunca pensei em associar uma alimentação nutritiva com um momento de lazer. E é justamente para isso. A sopa não é isso. A sopa é um alimento nutritivo que hoje eu escolhi comer. Sim. E amanhã eu escolhi comer. E que pode ser a minha comfort food. Não precisa ser uma panela de brigadeiro, né? Exatamente. E quando a gente escolher comer a panela de brigadeiro, tá tudo bem. Como é a forma que a gente vai comer? Os meninos têm muito essa noção. Mamãe, esse alimento é pro sabor ou esse alimento é pra nutrição? Eu falei, esse é pro sabor. E lembra que o sabor tá só na boca. Aí vai lá, come marshmallow devagarzinho, tudo. Então não é que ele tá proibido. Se quiser, come 10 marshmallows. Agora, bem devagarzinho, o sabor tá só na boca. Muito legal isso. Interessante. Não parei pra pensar. E tá tudo bem, ela come 2. E percebe que com isso a gente vai mudando essa ideia de paladar infantil, né? Total. Porque foi algo ensinado também, né? De que criança só gosta de coisa crocante, frita e blá blá blá. Não, criança pode gostar de brócolis ou levar uma cenoura na lancheira e não precisa ser um alienígena por causa disso. Sim. Acho que a ideia era essa, assim, de verdade. Eu acho que por a gente estar desse lado de cá, de ter essa noção comportamental, faz tanto sentido pra gente. Eu espero muito que faça sentido pra quem tá assistindo, porque estamos comendo as emoções, né? Estamos comendo e a gente tem visto isso refletir no momento ansiogênico como a gente está vivendo, muito tempo em casa. Então, a minha filha ficou com um buraco que nunca é preenchido. Assim, e não é fome, é justamente necessidades. Às vezes sentar no chão, criar um ambiente onde a criança se envolve na cozinha, tudo isso, esse espaço às vezes é preenchido com presença. Não precisa necessariamente ser preenchido com comida. Exato. Então, mais uma vez, obrigada. Obrigada a você. E eu espero mesmo que sirva para quem tem aí do outro lado crianças que comem demais ou que comem de menos, ou para pais que têm uma relação muito ansiosa e desgastante com a alimentação dos filhos. Obrigada e tchau, tchau.